Fala galera, aqui na área. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Design Patterns. Bom galera, no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre Design Patterns. Esse é um vídeo que eu estava muito afim de gravar, porque é um tópico que eu adoro e eu acho que é muito importante na vida de qualquer programador que queira se destacar, queira, enfim, avançar no conhecimento, tá? Bom pessoal, um tópico importante a gente falar antes de começar a falar sobre Design Patterns é explicar um pouquinho sobre qual é o problema que os Design Patterns se propõem a resolver. Não sei. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre os problemas que nós tínhamos antes da ideia dos Design Patterns. Bom pessoal, vocês devem imaginar que sim, programação já existe há muito tempo, né? E lá atrás um problema que surgiu é que diversas empresas, inclusive de continentes e países distantes, elas eventualmente acabavam enfrentando o mesmo tipo de problema na hora de criar um código, né? Então assim, as estruturas de códigos que elas precisavam criar para resolver o problema que ela estava tentando, enfim, solucionar ou de alguma forma enfrentar no código dela, acabou sendo muito parecido entre essas empresas, né? Então os programadores perceberam que, apesar de contextos de negócios diferentes, as empresas acabavam tendo a necessidade de ter a mesma abordagem no código dela. Então, por conta disso, surgiram os padrões de projeto, ou Design Patterns. Então, assim, de forma geral, a gente pode entender o Design Pattern como sendo uma estrutura, né, que te sugere um modelo para você estruturar o teu código para resolver algum problema, tá? A gente vai tocar em alguns específicos aqui, tá? E aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. Bora lá? Vamos, Robin. Bom pessoal, é importante a gente saber então que existem 3 tipos de Design Patterns. A gente vai falar aqui sobre o tipo estrutural, sobre o tipo criacional e sobre o tipo comportamental. Então vamos lá para o primeiro. Bom pessoal, o primeiro tipo que a gente vai falar aqui hoje é o criacional. Por quê? Porque ele é um tipo que acaba sendo bem comum da gente encontrar no dia a dia, então eu acho que faz bastante sentido a gente começar por ele, beleza? Bom, de forma geral, pessoal, os Design Patterns que estão dentro desse grupo criacional é porque de alguma forma eles interagem com a estrutura que você vai então criar para manipular objetos e manipular estruturas no seu código. Bom, o primeiro então Design Pattern dentro desse contexto criacional que a gente vai falar, pessoal, é o Factory. O que o Factory então ele nos ajuda, né? Então imagine um cenário onde você tem uma classe dentro do teu código, por exemplo, e para você criar um objeto a partir dessa classe, né, para você instanciar ela, às vezes precisa de um monte de parâmetro, precisa de algumas coisas de configuração e acaba sendo um pouco burocrático. Então o Factory, pessoal, ele diz que você pode ter uma superclasse, por exemplo, que ela cria objetos para você. Então ela simplifica todo esse processo. Então se eu precisar de algum objeto um pouco mais complexo, eu acesso essa superclasse e essa superclasse então me proporciona, né, a experiência de poder criar um objeto ou mais de um tipo de objeto. Um ponto importante, pessoal, é que essa superclasse ela tem que ter o poder de modificar qual é o tipo de objeto que ela está criando, tá? Então, assim, esse Design Pattern ele acaba pedindo e exigindo algumas coisas na hora de criar a estrutura dele, tá legal? Isso, pessoal, é muito útil, como eu falei, quando nós temos estruturas muito complexas, às vezes em algumas classes, em alguns objetos. Então, ele acaba sendo muito útil para você aplicar isso porque ele simplifica, né? Ele deixa de forma muito transparente para o programador essa criação do objeto. Então, você acaba fazendo as coisas muito mais rápido. Bom, pessoal, o próximo Design Pattern que a gente vai falar ainda dentro desse contexto criacional é o Singleton. O Singleton, pessoal, ele é muito simples, tá? Inclusive, ele é muito utilizado por aí. Basicamente, a ideia do Singleton é que você vai ter uma única instância de uma classe e você tem que provisionar, né, de certa forma, um acesso global a essa instância. Então, um exemplo que ele é muito utilizado por aí é em cenários onde eu tenho um banco de dados e eu não quero ficar gerando concorrência no meu banco de dados, eu não quero ficar gerando múltiplos acessos em diferentes localidades. Então, eu crio uma instância de uma classe que interage com o meu banco e aí depois eu disponibilizo acesso a ela em todas as classes e estruturas do meu projeto que sejam pertinentes falar com o banco de dados, tá?
Pessoal, vale um disclaimer aqui que algumas pessoas acabam considerando o singleton como um anti-pattern, né? Acabam dizendo que ele fere alguns princípios e tal, mas assim, essa não é uma briga que a gente vai comprar, tá? Então, por hora a gente só está mencionando ele como um design pattern, mas a gente deixa aí essa opinião na internet, enfim, tem muita gente discutindo sobre isso, sobre ser um anti-pattern, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Inclusive, se você tem alguma opinião sobre o singleton ou qualquer design pattern que a gente falar aqui nesse vídeo, já deixa no comentário aí, vamos bater um papo para a gente entender um pouquinho melhor suas opiniões, experiências, beleza? Bom galera, agora a gente vai mudar um pouquinho de contexto, vamos falar um pouquinho sobre os design patterns estruturais. Tá legal? Por que o nome dele é estrutural? Porque ele está influenciando diretamente na forma como os teus objetos acabam se conectando, né? Como funciona essa estrutura entre si. A gente vai entrar em alguns detalhes de um ou dois design patterns e aí vai ficar um pouquinho mais claro. Bora lá? Bom pessoal, se você trabalha com programação, certamente você já teve uma oportunidade de encontrar alguma classe ou alguma regra de negócio que era muito complexa, muito grande, e você sabe que isso às vezes é muito difícil de ficar interagindo com ela, né? Bom, para esse tipo de problema, pessoal, existe um design pattern chamado facade ou facade. Honestamente, até hoje eu não vi um consenso em como fala o nome dele. Mas o facade, que é como eu gosto de falar, ele traz uma ideia muito simplista, pessoal. Então ele fala assim, ó, vamos criar então uma interface muito mais simplista que dá acesso a estruturas mais complexas. Vamos supor que eu tenho uma biblioteca, por exemplo, que eu criei, e nela eu tenho um monte de estruturas complexas, né? Então eu tenho diversas classes, diversos métodos e estruturas, enfim, muito mais chatinhas aí de ficar entendendo todos os pormenores dela. O que eu posso fazer? Eu posso criar, por exemplo, uma interface que vai simplificar o acesso a essa minha classe. Ao invés dessa minha interface expor tudo aquilo que a minha classe tem, ela expõe uma forma mais simplificada de acesso a essas estruturas. Isso é muito legal, tá pessoal? É muito legal porque às vezes você acaba tendo que criar alguns tipos de códigos e classes e estruturas mais complexas dentro da tua regra de negócio, mas nem sempre algumas outras camadas precisam saber que existe toda essa complexidade. Então você pode usar o design pattern do Facade para te ajudar nesse sentido. Bom galera, o próximo design pattern, ainda dentro do contexto estrutural, que a gente vai falar é o Adapter. Esse é um que eu particularmente gosto muito, tá? Por quê? Porque ele permite que objetos de contextos distintos, que de repente têm interfaces e atuações distintas, ele permite que eles se conectem. Então imagine que eu tenho um objeto A, um objeto B, e eles têm contextos diferentes, mas por algum motivo eu quero que eles se conversem. O que eu posso fazer? Eu posso criar um adapter no meio que recebe informação de um, recebe informação de outro e cria uma estrutura de convivência entre eles. Isso é muito legal, pessoal, principalmente quando você está trabalhando em contextos de modernização, por exemplo, de sistemas legados. Então, às vezes você tem um modelo de domínio nesse legado que é muito mais burocrático, é muito mais complexo, difícil de entender, e você, por outro lado, às vezes precisa ter um modelo mais novo, mas durante um tempo eles ainda têm que conversar, você ainda tem que manter uma convivência entre as duas estruturas, e o Adapter ajuda muito nesse sentido, tá? Então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nisso. Pessoal, um ponto importante a falar aqui nenhum design pattern ele é o que a gente chama de bala de prata, né? Em que sentido? Ele não vai resolver todos os seus problemas, não existe um design pattern que você vai colocar e ele vai deixar a tua solução a melhor do mundo e resolver tudo. É importante a gente entender que o design pattern ele resolve um problema. Como eu falei no começo do vídeo, a gente identificou essa necessidade de design patterns porque muitas empresas acabaram tendo o mesmo tipo de problema na hora de escrever o seu código. Mas não quer dizer que um design pattern resolve todos os problemas, mas sim que ele é para um contexto específico. Então cabe a você, programador, identificar qual é o design pattern que mais encaixa na tua solução, qual é o problema que você tem que justifica a implementação de um design pattern e por aí vai, tá? Então assim, não achem que design pattern você vai colocar e pronto, todos os problemas resolvidos, porque isso não acontece, tá pessoal? Mas bom, vamos para o próximo então. Bom galera, como último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre o tipo comportamental de design patterns, beleza? Bom pessoal, esses design patterns eles têm esse título, vamos dizer assim, né? Essa nomenclatura da área em que ele se encontra, porque de fato ele define um comportamento do teu software, né?
Então, se a gente pensar, o primeiro lá, o criacional, ele te ajudava a criar objetos, né? A interagir com essa manipulação dos dados de alguma forma. Depois, a gente falou um pouquinho sobre os estruturais, que definiam como você estruturava a tua aplicação, como é que você determinava interações entre as suas classes. E agora, pessoal, o comportamental, ele define como o seu código vai se comportamentar, né? Ele define como o seu código vai se comportar, né? Então, isso com certeza é muito interessante. Um ponto a se falar, pessoal, também é que você pode ter vários tipos de design pattern no teu projeto, das 3, por exemplo, diferentes classes, tá? Isso não é um problema, inclusive é muito legal dependendo da situação. Mas também tome o cuidado de não querer colocar todos, porque assim, praticamente não faz sentido você ter todos os design patterns existentes na sua aplicação, tá? Você vai acabar trazendo mais complexidade para um cenário que não precisava. Bom, o primeiro design pattern que a gente vai falar dentro desse contexto comportamental, pessoal, a gente vai falar sobre o command. Esse design pattern, pessoal, é um que eu particularmente gosto muito, utilizo nos meus projetos. Por quê? Porque ele nos ajuda muito com a forma como você lida com as requisições, por exemplo, no cenário de uma API. De forma geral, pessoal, o command ele funciona da seguinte forma: você pega uma requisição e transforma ela, né? Você tem um mapeamento dela para um objeto que contém todas as informações daquela sua requisição. Então, por exemplo, se eu quiser criar um usuário, por exemplo, né? Imagine que eu tenho uma API e eu tenho um endpoint onde eu estou querendo criar um novo usuário no sistema. Eu posso fazer com que o objeto que eu recebo nesse meu endpoint represente a requisição. Então ele está dizendo que ele quer criar um objeto, ele possui os dados, enfim, N outras informações. A utilidade disso vai ao infinito, tá? Então, mas o importante a gente entender é que quando você tem essa estrutura de objetos, né, que representa a tua request, você pode ir propagando esse objeto bem complexo ao longo das camadas do teu sistema, então você consegue ter muito mais informação e poder de fato realizar a ação que você precisa, sem precisar ficar criando novos objetos, criando novas estruturas, transformando o dado de um lugar para o outro. Então é muito interessante, tá? Recomendo o uso também. Galera, como último design pattern, então nesse nosso vídeo aqui, a gente vai falar sobre o Observer. Esse design pattern é um que eu também adoro, eu gosto muito de implementar ele, já implementei em diversos projetos que eu trabalhei. E o conceito dele, pessoal, é basicamente simples, tá? O Observer, ele te sugere a criação de uma estrutura onde, por exemplo, você pode ter classes monitorando, né, ou observando algum tipo de recurso ou esperando que alguma ação aconteça, e quando isso acontece, você notifica todo mundo que está escutando ali naquele teu recurso. Por exemplo, imagine que você tem uma estrutura onde, mediante alguma coisa acontece, você dispara SMS, dispara e-mail, por exemplo. Nesse cenário, imagine que o Observer cai muito bem. Por quê? Porque ele permite que objetos ou estruturas fiquem monitorando algum recurso central, e quando esse recurso, esse trigger point, por exemplo, ele ativa, você então dispara uma notificação para todos os objetos que estão escutando, e aí você pode fazer com que o envio de um e-mail, por exemplo, aconteça, o envio de um SMS, uma notificação numa classe, através de um ambiente de mensageria, enfim, o que fizer sentido para você, tá? Mas o Observer ele ajuda muito nessa estrutura de notificações assíncronas, né? Então ele é muito legal, também sugiro que você fique de olho. Bom pessoal, o vídeo de hoje era isso. Design Pattern é uma coisa muito interessante de se aplicar. Eu sugiro que vocês tentem na prática implementar, criem um projetinho no GitHub, dá uma olhada, tenta entender, porque com certeza isso vai te ajudar muito no mercado de trabalho. A gente vai deixar um link na descrição de um site muito bom para você aprender o que são design patterns, como você implementa, quais são os conceitos por trás. Lá também tem muito mais exemplos de design patterns dessas 3 famílias que eu mencionei, tá? Então com certeza vai te ajudar muito, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, por favor, compartilha com a galera, nos ajuda muito quando você faz isso, tá? E fica de olho no canal, porque a gente está sempre soltando um vídeo novo, um conteúdo interessante para você aí semanalmente. E é isso, beleza? Pessoal, um abraço, te espero no próximo vídeo e até mais.